Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Calguerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com as WH questions, que são as perguntas em inglês, tá? Vem comigo para a gente descobrir o que a gente precisa saber sobre esse tipo de WH question. Vamos lá, let's go! Muito bem, o que é uma WH question, pessoal? WH questions nada mais são do que pronomes interrogativos ou perguntas em inglês, que no caso começam com W ou com H. Exemplo: Who is the new teacher? Quem é o novo professor? Veja que eu deixei em destaque a palavra who, que significa quem, certo? Vamos seguindo. Aqui, para ficar bem mais fácil vocês saberem a ideia qual é, eu tenho os pronomes interrogativos de um lado, que são os WH, e as ideias que a gente pode pensar quando for fazer interpretação de texto ou quando for pensar o que eu tenho que responder quando eu ver esse tipo de pronome, tá? Vamos ver as traduções primeiro? Let's repeat. Who significa quem. Who significa quem. When significa quando. When significa quando. Where significa onde. Where significa onde. How many significa quantos. How much significa quanto. E what significa o que e qual. Muito bem. O primeiro aqui que eu já botei ali na sequência, tinha botado a resposta. O número 4, a gente tem a palavra how many, que significa quantos. Sempre que eu tiver a palavra how many, certo? Tudo que você precisa procurar ou num texto ou na ideia da resposta que você precisa é uma ideia de número. Próximo, valor. O valor é how much. How much é quanto. Quanto em dinheiro. Sempre que você pensar em how much, você vai pensar num valor em dinheiro. Value. Próximo, place, que significa lugar. A gente tem a palavra where. Sempre que eu tiver a palavra where, que significa onde, a ideia ou a resposta que eu preciso vai ser o nome de um lugar. Número 6, o que ou qual é uma simple question, uma questão simples que envolve uma coisa ou uma pessoa, tá? A data, que é date. Número 2, sempre que eu tiver a palavra when, que significa quando, eu vou procurar a resposta como uma data. E por último, número 1, sempre que eu tiver a palavra who, que significa quem, eu vou procurar uma ideia de pessoa, person. Certinho? Vamos aplicar isso aí, bora? Vamos lá. Exercício de fixação. Só voltando, pessoal, vocês precisam copiar essa tabuazinha aqui com os pronomes, as WH com suas traduções e suas ideias, tá? Isso vocês precisam copiar. Aí daí vocês começam o exercício, tá bom? Muito bem. Como é que eu vou completar? A pergunta mais batida em inglês, quando termina com your name, todo mundo já deve ter pensado aí, é what, né, pessoal? Letra B. What's your name? Número 2. Birthday significa aniversário. Aniversário tem a ver com qual dessas 4 ideias? Letra A, why significa porque. A ideia seria uma ideia de causa, não é? Letra B, who significa quem, a ideia é de pessoa. Letra C, when significa quando. É uma ideia de data. Aniversário tem a ver com ideia de data. Então, ó, qualquer coisa, você também volta para a tabelinha lá da frente e vê qual deles combina com a palavra em questão. Número 3 seria a palavra sister, que é irmã. Então, é uma ideia de pessoa. Um desses 4 aqui, dessas 4 alternativas, é a ideia de pessoa, né? E, por último, número 4, supermarket é supermercado. A ideia é de lugar. Qual dessas 4 alternativas puxa a ideia de lugar? Marca aí e manda para mim. Número 2, a gente vai fazer o mesmo exercício agora completando as palavras, tá? Primeiro é o what's your name. Segundo, e o from, geralmente quando tem a palavra from, ela puxa automaticamente aquelas perguntas básicas. Where are you from? Que é de onde você é. E número 3, é uma única que não está naquela lista, que é how old are you, tá bom? Próximas, birthday, a gente já viu que tem a ver com a data.
Essas quatro perguntas em inglês tem a ver com a data. Palavra brother é de pessoa. Uma dessas palavras que estão aí tem a ver com pessoa, e cinema, que é a última, é um lugar, vai estar relacionado com uma dessas palavras também. Questão 3. Traduzir a tirinha. Se não tiver claro aqui em cima na tirinha, eu botei aqui embaixo as palavras que você precisa traduzir, tá? Então tá tudo aqui direitinho, as palavras que precisam entrar em tradução, tá bom? Traduziu a tirinha, fechou a questão. Número 4. Retire as WH encontradas na tirinha. Quais são as palavras ou perguntas em inglês que aparecem na tirinha? Escreve aí e pronto. Número 5. Quando você traduzir a tirinha, com certeza você consegue marcar a resposta correta. Seria A, B, C, D ou E, tá bom? Aí a gente ficou, não se perde na conta, você entra no exercício número 5. Só que agora a gente vai entrar num assunto que também está dentro deste assunto, que seria quando a gente vai fazer interpretações de texto, além das perguntas em inglês que eu gosto de colocar, tá? Eu também gosto de perguntar sobre as palavras parecidas com português, tá bom? Então vamos ver o que são elas. Cognates ou transparent words. Resumo de tudo isso aqui, pessoal. Uma palavra cognata é uma palavra que, embora esteja em inglês, ela se parece com português. Então você consegue, se ela é transparente, você consegue saber o significado dela, mesmo ela estando em inglês. Exemplo, cognatos ou palavras transparentes idênticas. Particular. A gente sabe que é particular, embora a pronúncia seja diferente. Aqui, ó, area. A gente sabe que é área. Ela é transparente porque eu consigo enxergar o significado, embora ela esteja em inglês. Às vezes eu peço nas minhas provas para as pessoas retirarem do texto esses tipos de palavras, tá? Vamos aqui exemplificar o que eu estou dizendo. Veja que no título do texto, a palavra intelligent, você percebeu já que é a palavra inteligente. Ou seja, a palavra intelligent, ela é uma cognata porque a gente consegue enxergar que o significado dela, tanto em inglês como em português, são parecidos. São iguais, nesse caso, os significados. Mas muda pouca coisa do inglês para português, tá? Aqui, ó, cities não é tão parecido, seria cidades. Próxima, reinvent é reinventar, não é tão parecido, mas vamos lá. Parks, parecido. Important, invisible. Se eu fosse pedindo no texto, você tinha que escrever essas palavras, tá? Activity é atividade. Imagine é imaginar. Communication, certo? Então, esses tipos de palavras você pode até botar na resposta essas que eu tirei, tá bom? Mas na prova que a gente fizer, você pode tirar outras, tá? Essas palavras todas que eu circulei são parecidas com português, embora estejam em inglês, tá bom? Então, o número 6, vocês vão retirar lá do texto 5 palavras cognatas ou parecidas com português. Pode ser até as que eu já fiz, tá? Volta o vídeo, dá pausa, copia e fechamos a questão 6. E para a gente finalizar sobre o assunto de perguntas em inglês, eu tenho um texto aqui que não precisa copiar, só precisa copiar as perguntas, tá, pessoal? Esse texto e o outro anterior não precisa copiar. O que eu vou fazer? A gente tem um texto aqui em inglês, tá? E a gente vai ver perguntas em inglês sobre o texto, que vocês vão ver que nada tem dificuldade para fazer. Bora ver? Aqui só umas coisas que eu separei. Pronto. A última questão de hoje é: responda as questões de acordo com o texto. Então são 7 questões para copiar e não precisa copiar os textos. Só aquela tabelinha lá das perguntas precisa, mais as 7 questões, tá? Como é que... professor, você pode me perguntar. Se eu não souber traduzir a pergunta, eu consigo fazer? Consegue. Se você souber só a primeira, ó, por isso que eu deixei em negrito só a primeira palavra. A palavra who, quem já viu lá na nossa primeira tabelinha lá, significa quem. Se eu digo quem, eu vou procurar aqui nesse texto o nome de uma pessoa ou uma data. Respondeu certo quem disse que vai procurar o nome de uma pessoa.
Porque se who significa quem, eu tenho que pegar no meu texto, a resposta é o nome de uma pessoa, que é Walter Elias ou Walt Disney. Letra B. When Walt Disney was born. Veja que when, a gente já viu lá na tabela, lá no início da aula, significa quando. E quando é uma data que eu tenho que procurar. Aí você vai me perguntar aqui, ó, professor, tem um monte de data nesse texto. Como é que danado eu vou saber qual é a data? Muito simples. A data vai estar próxima à palavra was born. Veja aqui, que embora eu não traduzi, mas a palavra was born tem que estar próximo da data. Vamos ver qual é? 1901, vamos lá. Veja que 901 está lá perto de was born, ó. Beleza? Fechou? Letra C, where significa onde, daí você vai lá procurar no texto. E letra D, how much, significa quanto em dinheiro. Você vai lá procurar e coloca a resposta. Fechou? Beleza? Um abraço para vocês. Aqui a gente tem exercícios extras para quem quiser treinar, tá bom? QR Code aí quem quiser ir direto também para o exercício extra. Não é obrigado, então um abraço para vocês. Goodbye.